Bom, vamos iniciar a disciplina de ergonomia. No início a gente vai falar mais sobre a evolução e a origem da ergonomia, aonde a mesma vem desde décadas anteriores sobre como trabalhar a NR17, né, que é a que trabalha a ergonomia, e antigamente é trabalhado de outras formas, onde a gente tem a questão, né, mais forte da ergonomia, levando em conta a movimentação repetitiva, a questão também de fazer aquele breve aquecimento aeróbico antes de você iniciar uma atividade, a fim de você oxigenar seus músculos, para evitar uma cãibra, para evitar que você durante sua atividade sofra algum tipo de lesão, seja ela no tendão muscular, seja também uma perda de movimentação e assim por diante. Origem da ergonomia. A evolução da ergonomia está relacionada às transformações sociais, econômicas e, sobretudo, tecnológicas que vêm ocorrendo no mundo do trabalho. Ou seja, hoje em dia, você tira pela questão educacional, para diversas classes e de séries, né, que você se encontra dentro de uma instituição de ensino, você já tem umas cadeiras que vêm para as crianças do pré, uma cadeira adaptada àquele tamanho, onde você traz as questões ergonômicas, o melhor assento, o melhor conforto. Um ambiente, sim, e na sala de aula, você tem aquela questão também do ambiente mais acústico, a iluminação, a climatização do ambiente. Melhorias para o professor, a gente trouxe, ao invés do pincel, do quadro, que ia trazer aquela poeira, aquele pó de giz, trouxeram os data shows, trouxeram os slides. A ergonomia surge de modo mais sistematizado por volta de 1940, onde sua origem prática está em parte associada à necessidade de guerra, ou seja, onde aquela questão da produção de fuzil, a quantidade de peso que cada soldado tinha que percorrer grandes distâncias com munição, com alimento, medicamento e portando a arma. Basicamente ligada à construção de aviões e armas adaptadas às características dos seres humanos e, portanto, mais facilmente manejáveis por uma quantidade maior de pessoas. Ou seja, foram feitas uma questão também de tanques, esses tanques também tinham uma maior proteção para esses combatentes, armas de fácil carregamento, alojamentos, que nessas áreas foram desenvolvidos alojamento para a questão também da proteção, capa de chuva, que foi desenvolvida também nesse tempo. Tudo isso para poder facilitar a vida do soldado. E com isso, com o passar da guerra, trouxeram essas técnicas ergonômicas para o nosso dia a dia, onde os tanques sofriam grande trepidação, ou seja, causava grande perda, né, para os seus operadores. Aí com esses tanques trouxeram essas suspensões. Essa suspensão a gente utiliza até hoje em dia para caminhões, a questão também da direção, a maior facilidade na questão da direcionamento desses tanques, no seu posicionamento com relação a retrovisores, tudo isso que você vê de implementos que todo dia, toda fabricação, toda renovação de modelo, seja ele de carro, máquina, equipamento, ferramenta, são estudos ergonômicos que estão trazendo facilidades para o nosso dia a dia. A progressiva falta, né, de exercício físico no trabalho exige não apenas a redução da carga física, ou seja, se você passar muito tempo sentado, você começa a sentir seus pés formigando, falta de circulação, dores na coluna, o aparecimento de varizes, dores, inchaço, tudo isso por falta de exercício e problemas de circulação, falta do uso das técnicas ergonômicas, mas também a oferta de carga mínima necessária para a manutenção de saúde do sistema orgânico, onde a gente tem aquela questão do intervalo, para quem trabalha sentado, levanta, vai tomar uma água, tomar um cafezinho, para poder você ativar a sua circulação. Temos também como músculo esquelético e cardiovascular, a intensificação e a globalização, né, do estresse psíquico, que exige novas abordagens para as quais a ergonomia ainda não desenvolveu metodologias eficazes e necessita solicitar o apoio de outras áreas para
como a psicologia, a sociologia e a antropologia do trabalho. Aí nessa foto aqui a gente relaciona, né, um posicionamento correto de uma pessoa no seu ambiente de trabalho, onde a mesma, em determinadas posições, vai afetar diretamente na sua coluna. Isso vai causar fadiga, vai reduzir sua produção e o seu tempo de estudo ou de trabalho. O mesmo, hoje em dia, a gente tem diversos tipos de bancada, qual é o intuito da gente? Adaptar a bancada, adaptar o visor do computador, a mesa em si, à pessoa que está trabalhando. Hoje em dia você pode observar que todo carro hoje em dia ele tem o seu volante retrátil, onde você pode colocar em várias posições. Da mesma forma o banco, você pode aumentar, você pode diminuir. Tudo isso melhorias trazidas pela ergonomia para o nosso dia a dia. A ergonomia com a medicina do trabalho estudou a biomecânica, antropometria, fisiologia, engenharia da produção, EPIs e a CIPA, que são duas partes, né, que trabalham bastante, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que ela engloba tudo isso, onde ela estuda o dia a dia do trabalhador e tem reuniões junto com o pessoal da gerência da empresa para poder trazer melhorias. Aí a gente tem também a questão das ciências humanas, temos as questões sociais, que é a psicologia, sociologia, antropologia, e a economia, que é a administração, relações dos sindicais e todas as áreas do conhecimento, buscando criar a ergonomia como uma diretriz ética e técnica fundamental. Adaptar o trabalho ao ser humano e nunca o contrário, ou seja, nunca adaptar o trabalhador àquela atividade. Aí aqui nessa foto a gente tem uma imagem que relata bastante as questões ergonômicas no trabalho do dia a dia de uma pessoa que trabalha na frente de um computador, seja ele no banco, seja ele nos correios, seja ele no laboratório de informática, seja ele um desenhista de topografia, onde você tem uns pilares com angulação correta no seu pé para o mesmo ter um ângulo de circulação, para não travar nenhum tipo de músculo, nenhuma via de circulação. Temos também a questão do seu assento, o descanso da costa bem adaptado, o descanso do pulso, onde você tem um localzinho bacana para você estar apoiando o seu pulso, o seu teclado, também pernas e coxa com 90 graus, ou um pouco mais de essa angulação, o ângulo também do visor do computador, onde ele não precise se movimentar durante a sua atividade. Com tudo isso aqui, a gente ainda vai ter a questão de temperatura, vamos ter a questão da luminosidade desse ambiente, o ruído também, né, próximo àquele ambiente, para trazer melhor condição de trabalho. Aí as áreas de atuação da ergonomia, a gente tem a interfaciais, né, que é a configuração morfológica, né, arranjo físico, dimensões das máquinas. Hoje você tem no setor agrícola os tratores de antigamente. O trator de antigamente não tinha nem cobertura para o sol. Hoje em dia todos os tratores são climatizados. Tem um vidro para proteger os mesmos de picada de insetos, abelhas, maribondos. Instrumentais. A gente tem a configuração e conformação, né, de arranjo físico, topologia, priorização, ordenação. Ou seja, os instrumentos em si, todos eles hoje em dia têm se adaptado a certas atividades. Hoje em dia você pode identificar que uma chave de fenda, ela só tem, sem ser isolada, aquela parte onde realmente você vai entrar em contato com o parafuso. Porque o restante todinho foi isolado para reduzir a chance da pessoa ter um choque. Informacionais, que é visibilidade, legibilidade, compreensibilidade e quantidade de informações. Ou seja, hoje todo e qualquer equipamento ele segue com seu manual em diversos tipos de língua. Acionais, né, questão de configuração, conformação, apreensibilidade, dimensão, movimentação e comandos manuais e pediosos. Ou seja, hoje em dia quase todos os equipamentos têm diversos tipos de ignição, entendeu? Onde você vai fazer o acionamento do mesmo. E também tem vários e diversos tipos de acionamento de segurança, onde vai fazer o desligamento de uma máquina, onde vai fazer o seu acionamento de trava, proteções para correia, proteção de corrente. Comunicacionais, articulação e padronização de mensagens verbais por alto-falantes, microfone e telefonia. Comunicação oral. Hoje, toda obra hoje em dia é exigido que tenha
sinais sonoros, seja ele para questão de incêndio, seja ele para questão de comunicação e emergência, rádios para questão de incidências de raio, tempestade, chuva. Cognitivos, compreensibilidade, consistências de lógica e codificações e representação, né? Compatibilização de repertórios, significação das mensagens, ou seja, ter aquela comunicação ativa e que a mesma seja empregada de forma correta e assimilada a quem você destina. Aí nós temos também a movimentacionais, que é o limite de peso para levantamento, onde a gente tem um limite de peso para o homem, um limite de peso para a mulher. A gente tem um que é delimitado pelo Ministério do Trabalho e a gente tem outro que é pelas NRs. Temos também a questão das espaciais e arquiteturais, onde tem a aeração, a isolação, iluminação do ambiente, isolamento acústico, circulação, layout do ambiente em si, o emprego também, né, de diversos tipos de sons para poder trazer um melhor ambiente de trabalho. Físicos ambientais, questão de toxicidade, vapores, aerodispersóides, agentes biológicos, no caso fungos, vírus, bactérias, parasitas. E temos os securitários, que é controle de riscos ambientais pela manutenção de máquinas e equipamentos. Ou seja, até nessa questão, tipo, sua moto começou a te dar problema na coluna, sua cama começou a dar problema na sua coluna, você dorme para descansar e acorda com dores ao invés de acordar descansado. Ou seja, você vai ter que fazer a troca dessa cama. Com isso, é questão ergonômica. Você utilizar o amortecedor do seu carro, passar da quilometragem correta e o mesmo está danificando as peças do carro e também o seu sistema circulatório, afeta também a sua pressão e a sua coluna. Operacionais, programa de tarefas, organizacionais, parcelamento, isolamento, urbanos, que é o planejamento, o projeto, né, também, leis de silêncio, ruas, utilizar mais faróis e reduzir a quantidade de quebra-mola, né, para reduzir aquela frenagem, aquele barulho que tem. Psicossociais, né, que é conflito entre indivíduos e grupos sociais. E nessa imagem aqui a gente mostra com relação às evoluções e também a questão do desenvolver de certas atividades, seja ele por levantamento de peso, onde você vê uma pessoa fazendo a curvatura para levantar um peso de forma incorreta, ao invés dela utilizar a articulação do joelho, ela está utilizando a lombar. Nessa outra forma aqui, ele está com a passada mais larga e com a sua lombar dobrada, ao invés de trazer o objeto para mais próximo do seu corpo. E mais aqui na frente, ele está utilizando um carrinho, ao invés de levar o peso propriamente dito, onde a gente tem diversos tipos de máquinas e equipamentos para a gente poder fazer um deslocamento de certas cargas, ao invés de levar através da nossa força. E nessa aula a gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima.